Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, a gente sai de sociologia e vem para filosofia. Sheila Monteiro, né? Você já sabe que tem que assistir a aula, dar o ok lá embaixo, né? E colocar o nome, ó, eu, aí põe o nome, porque eu não sei quem é o eu, né? Põe o nome, assiste a aula dos outros professores também. Bom, gente, a gente falou na aula anterior de filosofia, a filosofia da Idade Média, que a gente falou sobre as duas escolas filosóficas que marcaram a filosofia da Idade Média, entendendo que foi um momento de obscuridade, né? Compreendendo a filosofia como um momento de período das trevas, e a partir desse momento a gente vai entender as duas escolas filosóficas, que foram a patrística e a escolástica. Não assistiu? Tem que assistir. A gente tem três formas de entender os capítulos. Primeiro, com o material do Poliedro, que é o material de supermódulos que a gente tem. Segundo, são as minhas aulas. E terceiro, o meu slide que eu mando para vocês. Gente, não dá para fugir, né, galera? Pelo amor de Deus. Três matérias, três fontes para a gente colocar. E não vem dizer que não está sem tempo, não, porque tempo é uma coisa que mais tem agora nesse momento, tá, gente? Então, vamos lá. Renascimento e ressurgências do Velho Novo. Vai da página 87 até a 108. Bom, rememorando, ao passo das duas grandes escolas filosóficas da Idade Média, a patrística e a escolástica, que vimos na aula passada, avançamos com a ideia central deste capítulo 5, Renascimento e Ressurgências do Velho Novo. Partindo desse princípio de que a patrística foi a escola filosófica que bebe das águas neoplatônicas, vamos colocar, ela bebe das águas platônicas, né, de Platão, vai ser neoplatônica porque ela vai trazer a partir do pensamento de pautas ali do cristianismo, então ela vai beber das águas platônicas. Santo Agostinho, que foi o seu ícone da patrística, ele vai fazer um neoplatonismo, um novo platonismo a partir do pensamento platônico, com o pensamento cristão, e aí ele se coloca ali nas suas falas a respeito do pensamento neoplatônico, da escola platônica, né, da patrística, e a gente tem o seu ícone da escola da escolástica, São Tomás de Aquino, com a formação de fontes aristotélicas, né? Se a gente colocar a patrística, ela está ali ainda na condição de fé e razão. A escolástica tem esse pensamento de fé, mas colocando a razão em primeiro momento, para se entender, para que eu possa ter fé, eu preciso primeiro compreender, e aí a gente vai compreendendo isso. Mas a filosofia da Idade Média não está resumida apenas nessas duas escolas, por assim dizer, tá? Copiei aqui o mesmo slide da aula passada para que a gente entenda todo o processo. A condição neoplatônica, que vai colocar o mundo e o campo das ideias de Platão, e o Santo Agostinho vai falar da cidade de Deus e a cidade dos homens, ele vai entender esse processo. A formação da escolástica com São Tomás de Aquino, numa formação aristotélica, de fontes aristotélicas. Lembrando que Aristóteles ele vai fazer toda a concepção das causas, né? O conhecimento ele passa por 4 causas. A causa do conhecimento a partir do material, do formal, da causa eficiente, da causa final. A gente colocou sobre isso, que seria a ideia de que São Tomás de Aquino colocou a partir do conhecimento dele, que se dá por 5 vias: a via motora, a via da causa eficiente, contingente, graus de perfeição e governo supremo. Tudo isso ainda, se a gente for falar de bases do conhecimento, como premissa 1 da filosofia, que é o conhecimento, ainda aqui na escolástica, a base do conhecimento, o suprassumo ainda era Deus, tá? A partir da escolástica, mesmo na Idade Média, a partir da escolástica, com o pensamento das bases aristotélicas, com São Tomás de Aquino e outros, é que a gente vai firmar e primar mais pela razão. A partir disso é que a gente vai ter as fontes científicas para a gente
sair desse velho novo, ok? E entrar num novo campo acadêmico, por assim dizer, num novo campo de conhecimento, que na verdade é voltar às bases da filosofia. Quem lembra das 3 premissas filosóficas? Primeira premissa, o conhecimento. Qual é o plus? Como conhecer, não importa, eu preciso conhecer. Segunda premissa filosófica que a gente já trabalhou é a estética. Tudo é belo. Para a filosofia não há uma colocação de belo e feio, porque tudo será belo no sentido de apresentação. Estética não é pautado a estética que a gente vê hoje, de consideração feio e bonito. Para a filosofia, toda estética, toda forma de se apresentar é bela. E a terceira premissa, que é a ética, a arte do bem viver. Não confundam essa ética com a ética aristotélica que a gente já colocou. A ética aristotélica está pautada para política. Volta, pausa este vídeo agora e vai lá para você não confundir nunca mais. Infernos da minha vida. Pessoas maravilhosas. Então vamos. A partir desse princípio, ele vai colocar aí, a partir daqui, a escolástica, ela ainda crê, o suprassumo ainda é Deus, seria essa matéria de estudo, conhecimento ainda é Deus, mas com o processo racional. Há uma razão. Para aí a gente já pula para as condições do que a escola patrística, com bases aristotélicas, nos convida ao suprassumo do saber, que é o processo científico, que é o processo do conhecimento, que volta às bases da filosofia, que é o conhecimento. Todo filósofo, tudo que vem à minha mão, a partir de um pensamento filosófico, ele tem que me trazer 3 premissas. Veio para minha mão, ele tem que me trazer um conhecimento. Ele tem uma estética apresentada e ele tem uma ética, uma arte do bem viver. Essa é a ideia para eu entender o processo filosófico. Peguei um texto, ele tem que me trazer um conhecimento, seja ele qual for. Mesmo para que eu faça uma crítica. Essa estética, mesmo sendo bela, é bela para X, não é belo para mim. E qual é a ética? Eu não faço parte desse grupo, logo eu não preciso ler, eu não quero sobre isso, mas respeito a oportunidade e a condição de outras pessoas lerem ou se informarem sobre isso. Agora, penso eu, informação sempre é filosófica, só não é quando ela é fake news, né? Aí o fake news é que não dá, mas quando ela é fato, é importante. Bom, galera, o ícone da escolástica foi São Tomás de Aquino, mas não fora o único a beber das fontes aristotélicas, rumo ao ressurgimento do novo. Daí o título do capítulo 5, Renascimento e Ressurgência do Velho Novo. Mas o renascimento se dá mediante as pesquisas científicas, ponto, a partir da escolástica, com a premissa da razão, com a fé, a gente tem a ideia de pesquisas científicas. Perfeito? Em Oxford, contrapondo a Paris, numa ruptura com a escolástica. Como, Sheila? Meu Deus! Vamos lá. Enquanto em Paris, no século XIII, o foco das pesquisas filosóficas e teológicas eram as questões universais e substanciais para favorecer fé e razão, em Oxford formava-se uma filosofia empírica da natureza, voltada aos fenômenos naturais e à experimentação. E a experimentação em Oxford começava a consolidar as bases do pensamento científico moderno. Onde eu encontro isso? Capítulo 5, página 94. Antes de eu pular isso aqui, eu vou beber uma água, óbvio, né? Para depois explicar. Lembra que a filosofia antiga, lá os pré-socráticos e tal, eles se ocupavam com a arquê das coisas e a physis das coisas? O arquê seria a origem das coisas e a physis seria a substância, o que formam as coisas. E a ideia do pensador, né, para e pensa, poxa, por que aquilo? Aí a gente vai ter Tales de Mileto falando sobre a água, outros vão falar sobre os elementos, porque surge todas as coisas a partir da água em Tales, outros vão falar sobre o fogo, sobre o ar e tal, sobre a terra. Lembram disso?
Essa era a premissa da filosofia. Qual seria a arquê e a physis das coisas? Nós somos formados a partir do quê? Para, pensa, observa, e aí chega-se a uma conclusão e cada filósofo vai passando de um para o outro, aprimorando seus saberes em prol da physis, a arquê das coisas. O que eu podia questionar, eu tinha como uma premissa filosófica. Aquilo que não tinha questionamento era o mito, que tinha um cunho de perpassar de pai para filho, e a partir do momento que se perpassava, ele era doutrinário e quase que teológico, no sentido de que há uma projeção divina a partir do mito, né, num pensamento quase que politeísta, literalmente falando, e nesse momento eles vão buscando saber, então não para. A gente retrocede na Idade Média, com o período das trevas, em que a base do saber, ela avança como sendo Deus, a physis e a arqué de todas as coisas. Então, não seria nenhuma outra coisa. A partir da escolástica, Deus como arqué e como physis das coisas, ele vai ser posto não em dúvida, mas em questionamentos, para que a gente avance o processo científico. A partir desse processo científico sendo avançado, ele vai contrapor Paris, porque em Paris a arquê continua... Gente, eu estou falando arquê para que a gente volte lá às premissas da filosofia, tá? O objeto de estudo, o objeto de conhecimento era Deus. Idade Média, objeto de estudo era Deus. Por isso a gente tem patrística e escolástica, ainda estava lá em Fé e Razão. Ao surgir as primeiras universidades, a partir de então, da escolástica, a gente tem fontes aristotélicas e as fontes aristotélicas vão questionar sobre todas as coisas. E a partir do questionamento, a gente vai para o processo científico. Isso é importante. E aí, o que a gente faz? A gente avança contrapondo Paris, porque em Oxford eles já estavam com as filosofias e a tecnologia num processo mais substancial, rompendo o processo, Sheila, não sei se é romper, mas equiparando fé e razão, beleza? Aí o que ele vai fazer? Forma-se uma filosofia empírica, uma filosofia de experimento, uma filosofia para compreender a parada toda. Desse jeito, tá rindo, né, Adriano? Ó, o Jansen tá fazendo assim pra mim, gente, hoje, agora quem tá aqui comigo, o Adriano, pode fazer assim na frente da câmera, o dedinho, só o dedinho. Ai, meu Deus! Forma-se uma filosofia empírica da natureza, voltando aos fenômenos naturais, à experimentação. Em Oxford, começava a consolidar as bases do pensamento moderno. O que o pensamento moderno trouxe? Ciência, avanço. Para avançar, a gente vai ter que romper um pouquinho com o processo de fé. E aí a gente vai ter uns caras aqui que vão falar... Ah, vamos dar um time rapidinho, só para a gente falar de uma coisa. Tem gente falando assim, a filosofia nega Deus, não nega nada, inferno. Praguinhas da minha vida. Tá rindo, né, Adriano? Não nega, amor. Vamos estudar, tia. Não fala besteira, não seja ignorante. Ela não vai negar o Senhor, ela não vai negar. O Deus, ela não vai negar. Ele vai questionar. Gostei, maravilhoso. Aí ganhou 1000 beijos da tia Sheila. Isso mesmo. Ele vai questionar, mas não vai negar. E vai fazer a gente pensar. Questionar e pensar, só isso. Aí a gente sai da caverna, lembra? Era isso que o Platão estava querendo, gente. Era só isso, inferno, meu Deus, vamos lá. Mas o Renascimento, vamos passar, que eu já fiquei até tonta. O Jansen fala que eu ando, eu samba, só faltou um samba aqui para eu poder falar, que eu sou muito agitada. A partir disso, a gente vai ter a caraça aqui, ó, do Roger Bacon. 1214, 1292. O Bacon ele vai trazer para a gente o progresso da ciência, a experiência interior e a experiência exterior. Experiência interior e experiência exterior altamente socrático. O que Sócrates vai falar? Perdão, altamente aristotélico. Gente, desculpa, altamente aristotélico. O que o Aristóteles vai falar a respeito das causas do conhecimento? É feito a minha causa material,
causa substancial, causa formal e a causa eficiente, correto? Até a gente chegar na causa final, tá? O que ele vai falar? É a experiência interna e a experiência concomitante, experiência interna com experiência externa. Foi feito esse copo para mim, ele é feito de metal, ok? Ele, para mim, serve como um copo, para o outro pode ser um peso para colocar em cima de papel, mas a causa final dele, o que é? Seria o copo propriamente dito, a forma dele é cilíndrica, cabe tantos ml aqui de alguma coisa. Isso é uma experiência interior, que é a ideia do que eu tenho sobre a coisa, e o que essa coisa passa por mim, para que ela seja o que ela realmente foi feita, beleza? Então, isso é experiência. Dou o meu copo de presente para o Adriano e ele vai colocar como um souvenir. Eu vou usar para beber água, correto? Então, dessa forma, desconcentra aqui. Deixa eu beber água. Meu Deus. A partir desse momento, na minha aula, isso dá o que falar, Adriano. O povo ri, não é, gente? O povo ri pra caramba, porque eu falo outras coisas também na minha aula, é uma benção. A partir disso, esse processo de ciência e a experiência interior e a experiência exterior é altamente aristotélico. Aristóteles ele vai falar das causas. Essas fontes, elas são altamente de onde? Da patrística, que beberam de fontes aristotélicas, correto? Vamos falar um pouquinho mais sobre ele? Ele era monge da ordem franciscana, com atitudes excêntricas, extremamente excêntrico, para sua época. Filósofo, matemático, astrônomo, alquímico, abre seus estudos pela escolástica com questionamentos profundos pelo conhecimento, que é a premissa 1 da filosofia, sempre, gente, sempre. Todo e qualquer saber filosófico, o cara é teórico de algum assunto, qualquer assunto, pensa num assunto na sua cabeça, qualquer assunto, ele vai trazer um conhecimento. É um conhecimento. Ah, é um conhecimento de que linha? De uma primeira linha, ou de primeira linha, segunda linha, não importa. Você vai conhecer a partir de qualquer coisa. Se aquilo ali serve para você ou não, é uma outra história, mas tudo é uma pauta de conhecimento, a partir do pensamento filosófico. A partir disso, mesmo em conformidade com as bases aristotélicas da escolástica, seguiu em defender que a busca da verdade tivesse terminado em Aristóteles. Faltou um não ali, não tivesse terminado em Aristóteles, pois para ele a verdade é filha do tempo. Ele diz assim, Aristóteles está super certo, tanto é que eu creio nisso, de que a experiência interior e a exterior são válidas, eu sei para que serve, eu sei para que foi formado esse copo, as causas lá em Aristóteles, mas eu vou usar para botar planta, ponto, né? Acabou. A experiência que eu tenho exterior a isso vai ser com a causa eficiente. Eu vou fazer isso aqui para botar uma planta, d'água ou de terra, tá? Vou botar a minha suculenta aqui dentro. É isso que ele está falando, questão exterior e interior. Mais à frente a gente vai explicar mais isso, só para você compreender que essa é uma base aristotélica de pensamento, a partir das causas do saber. Como eu utilizo isso, qual é a forma que eu vou afetar isso aqui. E a parte de afeto também entra em outras questões. Bem em conformidade com bases aristotélicas, aí ele vai dizer, eu sei que o Aristóteles está certo, mas ele não é a única, ele não foi o único, não parou ali, tem mais coisas para a gente avançar. Que o período das trevas fez o que com a gente? Cerceou a base do saber, colocando Deus como tudo, e aí Deus tem resposta para tudo, e eu não preciso mais perguntar porcaria nenhuma, né, Adriano? Tá tudo certo, se Deus sabe, tá na mão de Deus, né? Deus sabe, amém, tá na mão de Deus, tá tudo certo. Tem nada a ver com fé. Fé é uma coisa, pelo amor de Deus, não me processem. Não tenho dinheiro. Fé é uma coisa... Questionamento é outra. Fé, amar o Senhor, amar teu Deus, os santos, os anjos, os orixás, show! É com você. O que ele está falando é de questionamento. A partir desse questionamento é que a ciência vai avançar.
mesmo em conformidade com as bases aristotélicas da escolástica, seguiu em defender que a busca da verdade tivesse terminado em Aristóteles, pois para ele a verdade é filha do tempo. Então, existe um tempo, bíblico isso também, né? Eclesiastes 3. Existe um tempo para se conhecer todas as coisas. Em Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas, né? Tá vendo? Não tem como a filosofia negar Deus, não tem como. Mas é só para a gente entender. Ele está falando que para ele a verdade é filha do tempo. Quando em Eclesiastes fala, é o tempo para todas as coisas. Só citei aqui para a gente rir, tá? Não tem nada a ver, hein, gente? Pelo amor de Deus, tá? A convite do Papa Clemente IV, escreveu o manuscrito Opus Majus, ou seja, a obra maior, que versa sobre diversas áreas do conhecimento. Ele, nessa obra maior, ele vai denunciar 4 causas que, para ele, constituem a ignorância filosófica de sua época. Que época que era? Idade Média. Veja bem, ele é convidado pelo Papa para escrever algo filosófico a respeito do conhecimento da época dele. O que ele fez? Uma crítica severa ao pensamento. Cara, inteligente, né? Eu gosto de gente inteligente, Adriano, não é? Eu adoro gente inteligente. Mas aí, vamos lá, toda pessoa inteligente, mais questionadora, sofre algumas consequências, né? E por isso que a gente fala que a ética é a arte do bem viver. A gente fala, mas dá aquela, segura aqui, né, e tal. Tem um momento para se posicionar, outro momento a gente não se posiciona, mas é mais ou menos isso. Na sua obra, ele denuncia 4 causas. Ele foi convidado pelo Papa, tá lá, pelo Papa Clemente, escreveu o manuscrito, a sua obra maior, que versava sobre diversas áreas do conhecimento. Inclusive, ele vai denunciar, ele faz uma crítica, denuncia, fazendo uma crítica à ignorância filosófica de sua época, que é a Idade Média, que é o período das trevas. O que ele vai falar? Qual foi a crítica dele? Num primeiro momento, ele vai falar do exemplo da autoridade frágil e ingênua. Será que ele estaria falando dele, propriamente dito? Ou por ele estar no clero, observar coisas e a partir disso ele fala? Ou ele leu Santo Agostinho falando das confissões agostinianas, quando ele fala na minha outra aula, pausa e volta lá para a minha citação, que foi fantástica, para não dizer que foi foda. Tá rindo, né? Que Santo Agostinho, ele coloca que, acho até muito fantástico isso, porque Paulo também fala isso nas Escrituras, que o bem que ele quer fazer ele não faz, mas o mal que ele não quer ele acaba fazendo. Nas confissões agostinianas, e há teólogos que falam sobre isso também, que fazem esse contraponto entre Santo Agostinho e o apóstolo Paulo, talvez porque o Santo Agostinho lesse também, né, Paulo, enfim. O Santo Agostinho ele vai colocar a sua humanidade diante dessa deidade, colocando que mesmo que ele estivesse num escalão, num alto escalão, ele, por mais que ele quisesse seguir a Deus, ele era ainda uma autoridade frágil, ele se coloca frágil. E no caso do Bacon, ele faz uma crítica. Essa autoridade é frágil e ingênua. O Santo Agostinho, nas confissões agostinianas, leiam, agora vocês estão com tempo para dar uma pesquisada, leiam quem é cristão também, quem é líder de jovem, dá uma lida, faz bem também a gente procurar as nossas bases, independente de católicos, evangélicos, dá uma lida. Ele se coloca, o Santo Agostinho, ele se coloca como frágil diante daquilo que ele quer e não quer fazer. Mesmo quando eu poderia ter posto aqui, né? Dei mole, poderia ter posto o slide também, dei mole. Quando eu quero fazer algo bom, mesmo quando eu decidi, se eu não me engano, mesmo quando eu decidi servir a Deus como meu Senhor, eu, ao mesmo tempo que eu queria, eu também não queria, eu me sentia. É mais ou menos isso que ele coloca. E aí, na obra maior, Bacon vai dizer, primeira grande erro, ignorância, ele fala de ignorância, primeira grande ignorância filosófica da minha época é o exemplo da autoridade frágil e ingênua
Seria eu não seguir essa autoridade? Seria eu, mesmo sabendo que quem manda em mim, o clero, o homem, ele é uma autoridade que é frágil e ingênua, e ainda assim ele não abre o campo do saber filosófico, científico? Uma das questões. Segunda questão, o hábito contínuo. Hábito contínuo é uma coisa altamente mitológica. Por que você faz isso? Ah, porque todo mundo faz, né? E aí na psicanálise, na psicologia, mas não na psicanálise propriamente dita, porque a psicanálise ela vai dizer uma outra coisa, mas na psicologia eu faço porque é gado marcado, cara, tá todo mundo fazendo, pô, né? Condicionamento operante social, porra, vamos fazer todo mundo fazer essa porra, tá tudo certo. E, na verdade, ele estava falando que o hábito contínuo, eu faço porque todo mundo está fazendo. Então, é uma ignorância, eu não paro para questionar. Uma segunda questão que ele fala, que há uma ignorância na minha época. A ciência não avançou porque a gente está por um hábito contínuo de todas as coisas, ou seja, não para, quebrando esse ciclo, para um processo de questionamento. Mais ou menos isso que ele está querendo dizer. E o ocultamento, aí a terceira, tá pulando. Terceira, as ideias tolas dos leigos. Não vou nem falar, vou pular de um tempo para o outro. Tá rindo, né? Vou beber água. Senhor Deus. Então, eu não vou nem falar de um tempo para o outro, porque ele está falando da Idade das Trevas. A gente está em 2020. 2020. Então, em 2020, a gente ainda tem gente que não lê sobre o assunto e quer discursar sobre o assunto. Não, só na Dinamarca. No Brasil não tem não, Adriana. Só no reino da Dinamarca que essas coisas acontecem. Gente, ele já estava falando isso na Idade Média. A gente está em... Gente, 2020. Né? Uma das coisas que não avança é ideias tolas dos leigos. Eu sou leiga em muito assunto, muito. Não vou dizer que é pouco, não. Eu sou leiga em muitos assuntos, muito. Tem hora que eu falo assim, meu Deus. Aí eu falo, não, eu vou lá estudar, eu vou lá saber, eu vou... Ou eu calo diante de uma situação para não falar besteira. Eu não estou me colocando como alguém que sabe tudo, não, tá? Eu não sei de tudo e nem quero. Eu quero aprender e prosseguir aprender em várias vezes e muitas vezes até eu morrer. Eu quero ser produtiva. Mas essas ideias leigas e tolas dos leigos, ela atrapalhou essa idade no período filosófico que foi conhecido como o período das trevas, ok? E olha só, esse momento aqui é um momento religioso, tá? Extremamente religioso. Penso eu que todo fundamentalismo, e aí independe de cristãos ou politeístas, tá? Independente de quem é, tudo que é muito fundamentalista, eles também trazem algumas ideias muito tolas, porque eu não abro a oportunidade de conhecer o lado oposto. Ainda estamos, de repente, falando de algo binário, né? Ou é ou não é. E o não ser também de algumas outras coisas. Eu também posso abrir um precedente para isso. Porque eu também não tenho só o dentro e fora. Tem os outros lados aí. Aí eu vou deixar para a galera de matemática resolver essa questão, porque é com vocês, não é comigo, que eu não sou de exatas. Bom, o ocultamento, quarto. O ocultamento da ignorância por meio da ostentação de uma aparente sabedoria, gente. Pelo amor de Deus. Agora é o Sócrates gritando, não é nem mais Aristóteles. O que o Sócrates gritava? Só sei que nada sei. O que a gente sabe? Ainda não tudo. Eu quero conhecer. Essa é uma douta ignorância. Eu preciso prosseguir em conhecer. Se eu digo que ostento que sei tudo, é uma aparente sabedoria. Isso foram as 4 causas que, a partir da obra maior de Bacon, ele vai fazer uma crítica ao período das trevas. Eu tenho uma autoridade frágil e ingênua, eu tenho um hábito contínuo, eu não mudo os meus hábitos, eu tenho ideias tolas, sabendo que eu sou leigo ou não reconhecendo que sou leigo. Leigo é aquele que não sabe sobre alguma coisa e oculta uma ignorância
por meio de uma ostentação de uma aparente sabedoria. Vou nem falar mais nada, eu quero que vocês pensem na ideia, só isso. Que vocês pensem, sabe, Adriano? Pensa aí, entendeu? Citações, porque eu gosto do negócio da citação tudo. Então, vamos lá. O conhecimento para ele ocorre quando desenvolvido progressivamente. O conhecimento é progressivo, bem, não para, já sei tudo sobre esse copo. Não, porque eu posso colocar outra coisa aqui dentro, eu posso plantar uma plantinha, entendeu, gente? Vamos lá. Desenvolvido progressivamente pelo tempo. É obtido pela argumentação e experiência. Ao argumentar, percebemos que ainda existem dúvidas. Isso é maravilhoso, gente, pelo amor de Deus. Enquanto não as colocarmos à prova das experiências. E aí eu coloco ciência. A experiência, a ciência leva a experiência e a experiência leva a ciência. Já falei do Viagra para vocês, né? Sempre falei isso do Viagra, vou falar de novo, porque o Adriano está aqui, eu vou falar do Viagra, né? Quanto mais erro de verdade... Desculpa, Adriano, nada a ver. Desculpa, amor, te ama. A gente sabe, a gente falou em aula e tudo, bem grosso modo, o Viagra ele não foi, foi projetado, pensado, esquematizado para ser um vasodilatador, para melhorar a ereção peniana, não isso. Né? Ele foi elaborado, pesquisado e pensado para outro tipo de patologia. E aí, num grau, num campo, num raio de estudo científico, entendeu-se que os pacientes homens tinham ereção. Logo, ele não serviu para uma coisa, mas ele veio a servir para outra, que patologia ou necessidade, entende? Então, a prova das experiências, a ciência, ou a ciência leva as experiências, ou a experiência leva a ciência. A gente está junto nessa. Isso é o pensamento que Bacon queria, a partir do interno e externo. E é a partir do que ele fala que o conhecimento, ele ocorre quando desenvolvido progressivamente. A ideia do Viagra, progressivamente. A gente está em quarentena mundial praticamente. A gente está numa condição de pandemia. Ainda não sabemos trabalhar com o vírus. A ciência está se debruçando em cima para descobrir. Enquanto isso, nós desenvolvemos o conhecimento de uma maneira progressiva, a longo prazo, dentro de casa. A gente se reinventa para que isso aconteça. Isso é porque a gente já sabe discutir a frágil autoridade. Vocês não, porque vocês têm que aprender a respeitar pai e mãe. Já falei isso em casa, né? Não vai usar disso aí não, porque vocês são pragas. Vocês sabem disso, tem que obedecer pai e mãe. Mas a ciência já sabe observar a autoridade frágil e ingênua, ela já sabe romper. A ciência aprende a romper o hábito contínuo. A ciência já tem as ideias tolas dos leigos, ela já identifica isso e ela não oculta mais a ignorância ostentando uma aparente sabedoria. Errei com Viagra, não serve para esse paciente, mas já sei que serve para o outro. Vamos testar mais para ver outras coisas? Entende, gente? Eu sou muito rápida, né, Adriano, para falar, mas dá para entender, né? Tranquilo, né? Dá para entender. Vocês entendem, eles já estão acostumados comigo, né? Já sabem, é porque eles brecam a aula para me perguntar coisas e a gente vai. Então, o Bacon ele vai falar que o conhecimento para ele ocorre quando desenvolvido progressivamente. Não para, vamos lá, vamos avançar. Pelo tempo, progressivo pelo tempo. É obtido pela argumentação e experiência. Gente, o que é argumentar se não questionar? E experimentar ao mesmo tempo. Ao argumentar, percebemos que ainda existem dúvidas. Ai, gente, isso é muito lindo. Quanto mais eu questiono, mais eu percebo que tem dúvida. E se tem dúvida, vamos cavar mais. Ó, a ciência são... Eu costumo fazer uma analogia que a ciência, o senso comum são águas muito rasas. Né? São águas onde eu coloco o meu pé e são rasas, né? O senso comum, conhecimento empírico, o senso comum é uma água muito rasa.
O conhecimento científico são águas mais profundas. E é a partir das águas mais profundas que a gente descobre coisas muito melhores. Cadê a Gisele agora para a biologia? Maravilhosa, né? São nas águas mais profundas que estão coisas que a gente às vezes nem esperava, mas que a gente poderia até imaginar que tivesse, mas não nessa proporção. Então ele fala que ainda existem dúvidas enquanto não as colocarmos à prova das experiências. Eu tenho dúvida e preciso colocá-las à prova das experiências. E nesse caso, a experiência é a ciência. Eu preciso me debruçar a ciência. É a partir do processo científico que a gente tem conhecimento, mais conhecimento. O conhecimento de águas rasas, senso comum. Todo mundo tem conhecimento. Raso, mas tem. O que a gente vai querer? Continuar brincando nas águas rasas ou aprofundar? Metaforicamente, eu quero aprofundar. No mar, não, porque eu nado estilo prego a fundo com a maravilha, se é que vocês me entendem, tá? Através da experiência exterior, chegamos às verdades naturais e através da experiência interior, alcançamos as verdades sobrenaturais. Poderia ele estar falando ainda desse arqué como Deus? Sim, mas poderia também estar falando sobre os astros, sobre algo lá em cima que ele não sabe. E aí tem uma outra questão dele que eu acho muito fantástica. O progresso da ciência é a experiência interior e exterior. Posterior a ele, a gente vai ter o Erasmo de Roterdã. A filosofia como conhecimento sapiencial da vida. O Roterdã vai trazer a filosofia que abrange o conhecimento de sapiência. É quase que aquele conhecimento que a gente sabe que tem, não é o conhecimento de águas rasas, não. Mas é esse conhecimento da vida. Ele era um humanista, né? Então ele sabia que o homem tinha em si, em toda a natureza, uma gama de informações ainda não escavadas, ainda não especuladas, ainda não das águas profundas, do senso, saindo do senso comum das águas rasas para o conhecimento científico. Mas ele, por ser um filósofo humanista, ele vai trazer essa importância, afirmava que a verdade filosófica está para a sabedoria prática da vida cristã e não apenas nas suas pregações. Olha aí, o cravinho no sapato e na batina do clero. Mais uma vez o questionamento. A ciência vai questionar essa vida. Afirmava que a verdadeira filosofia está para a sabedoria prática da vida cristã e não apenas as suas pregações. É a história do eu fui no pneumologista, ele mandou parar de fumar, mas ele fumava, né? Hoje a gente não pode fazer isso, porque não pode mais ninguém fumar em lugar fechado, mas a gente vê que a pessoa é fumante. Então ele prega algo e faz completamente diferente. Seu discurso é um, sua prática é outra, completamente diferente. Em Roterdã a gente vai ter dois pontos bem importantes. Não se resume uma aula de filosofia com a aula da professora Sheila. Eu não sei tudo. O que a gente sabe, a gente está construindo aqui, o que eu sei é isso aqui, é muito mais. Então você não sabe mais coisas? Sei. A gente reduziu a ideia para que vocês tivessem um suprassumo, tá? Então, dois pontos são importantes a partir de Erasmo de Roterdã. O filósofo humanista. Primeiro, o modo de Sócrates, a filosofia para Erasmo conhecer a si mesmo. O que Erasmo estava falando? O que Sócrates já falava lá atrás, ele reproduzia o que estava escrito no templo de Apolo, no oráculo de Delfos, tá? Quando ia esse oráculo de Delfos lá no passado, lá nos primórdios, quando você chegava no templo de Apolo para o oráculo de Delfos, estava escrito assim, conhece a ti mesmo. Aí o apóstolo Paulo, na hora de celebrar a ceia do Senhor lá, eu não sei se é 1º ou 2º Coríntios, ele fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim toma, né, beba o cálice, toma o pão. Então, a primeira ideia do homem em tudo, tanto numa concepção cristã, quanto numa concepção científica, quanto numa concepção humana é conheça a você mesmo. Não é conhecer o Adriano, porque o Adriano tem que se conhecer sozinho. Não é o Adriano conhecer a Sheila, porque a Sheila tem que conhecer sozinha. Eu preciso me conhecer, ou seja, o convite que a gente tem hoje é autoconhecimento. Esse convite é antigo, ó.
é bíblico para quem já lê a Bíblia, e é filosófico a partir dos questionamentos, porque na mitologia não tinha autoconhecimento, era só a ideia do, né, vamos replicar, pedagógico, né, cerceador, vai replicando de pai para filho. 2 pontos importantes para ele. Ao modo de Sócrates, a filosofia é para Erasmo conhecer a si mesmo. Que outra coisa é a doutrina de Cristo? Isso é a fala dele, por isso que está em itálico, tá, gente? A citação também. Página 97, página 97. Que outra coisa é a doutrina de Cristo, que ele próprio denomina renascença, senão um retorno à natureza bem criada. Ou seja, é olhar para esse Deus, não é isso? Quando Jesus é aspectado várias vezes, ele fala, eu não sou bom, bom é o meu pai. Ele sempre fala, não sou eu, é Deus, ele está mandando voltar. E o filósofo Erasmo de Rotterdam, ele está falando assim, que outra coisa é a doutrina de Cristo, que ele próprio denomina renascença, se não o retorno à natureza bem criada. Se a gente parte de uma premissa, num período de filosofia medieval, em que o arquê e a physis de todas as coisas é Deus. Para quem que eu tenho que voltar? Para Deus, para a natureza, não é isso que ele está falando? Mas eu não posso voltar a uma natureza somente pelo que estão pregando. Eu preciso, como questionador e como filósofo, porque a premissa da filosofia é o conhecimento, questionar tudo, inclusive avançar na ciência, bebê. Tem que ser assim. E aí o que ele vai falar? 2 pontos. Segundo ponto, abandonar os excessos que o poder eclesiástico e a disputa dos escolásticos trouxeram, voltando à origem. Na obra O Elogio à Loucura, Erasmo abordou a loucura manifesta desde as ações humanas mais degradadas até a loucura da cruz, que consiste na fé em Cristo. O ápice de sua obra está na fé como loucura. Eu vou beber uma água, porque agora o assunto vai ficar denso, tá, Adriano? O negócio vai ficar esquisito aqui. Erasmo vive num momento onde a fé cristã, onde a filosofia é a pauta também da fé cristã, tá? Ou a fé cristã ainda é um processo filosófico, o arquétipo de todas as coisas é Deus. Só que ele está num momento escolástico, onde as bases dessa filosofia é aristotélica. Ou seja, Aristóteles ele vai questionar TUDO, ponto. Ele vai montar as causas do saber, do conhecimento, causa formal, causa material, causa eficiente, causa final. São Tomás vai colocar as 5 formas de você conhecer a Deus, vai colocar a Deus ali. A partir disso, eles só estão num grau de conhecimento. A gente sabe que é Deus, a gente não está negando Deus, mas a gente está avançando em conhecer. Erasmo, ele vai fazer uma crítica. Ao mesmo passo que ele faz uma crítica, ele não está abandonando Deus. Ele está falando assim, o próprio Cristo manda a gente voltar às origens, e a origem é a natureza. Deus não está aqui presente, mas ele deixou a plantinha, deixou a água, deixou o rio, deixou o oxigênio. Automaticamente, eu como humanista, filósofo humanista, cadê a Gisele aí agora? Eu tenho que amar a natureza, porque Deus mandou. Apesar de eu ser um filósofo humanista, mesmo sendo cristão, eu sou um filósofo humanista. Então eu tenho, como que eu faço para chegar a Deus? Através das coisas que ele deixou aqui, o rio, o mar, a água, os elementos da natureza. E ele faz uma grande crítica, uma severa crítica a essa loucura que é a religião. E aí não me matem, porque é o filósofo, ele já está morto, não me matem, por favor. Ainda bem que eu não tenho carro para ninguém furar meu pneu, né? Que tem um povo doido, né? Desses, ainda bem que eu ando de Uber 99, fazendo aí um merchan. Tô ganhando nada por isso. Na obra Elogio à Loucura, ele vai fazer uma crítica sobre essa loucura desse estado religioso que desmonta essa base humana para colocar
Deus no centro de todas as coisas, respondendo uma expectativa subjetiva, humana, minha, só minha, para toda uma sociedade daquela época. E veja bem, eu não sei o que o Adriano está pensando agora, nem quero saber. E você também não sabe o que eu estou pensando agora. Ele está me sinalizando que ele está amando a minha aula. E eu estou entendendo direitinho, viu? Mas a partir do momento em que eu tenho as minhas loucuras e eu projeto as minhas loucuras, mesmo que sejam religiosas, no outro, é disso que ele está falando. Ele não está falando de que tem até um versículo bíblico, se eu não me engano é um versículo bíblico e tem um hino também, que fala que a cruz é loucura para os homens, né? Fé é uma coisa, ciência é outra. Eu amo o Senhor. Qual a sua fé? Jesus. Mas eu também acredito em tudo porque vai que, né? Então, desse jeito, né, Adriano? Vai que. Mas eu fui batizada na igreja evangélica, enfim, líder de jovem, preletora, fiz teologia, trancamos a teologia agora faz pouco tempo, mas ele não está falando dessa loucura disso, mas ele faz uma severa crítica. Na obra Elogio da Loucura, Erasmo abordou a loucura manifesta desde as ações humanas mais degradadas até a loucura da cruz, que consiste na fé em Cristo. O ápice de sua obra está na fé como loucura. Se a gente for analisar a fé propriamente dita, ela realmente é louca. Hebreus 11, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Não é isso? Não é isso? Mais ou menos isso? Então, quem quiser pode comentar aí, põe nos comentários e tal. Mas se a gente for analisar cientificamente a fé, ela é louca. Só que ele estava falando de um comportamento de fé. O que a Idade Média fez, o que o período, esse período das cruzadas, eles fizeram com a gente. Ok. O que esse período fez com a gente? Fez a gente perder essa concepção crítica. E a partir dessa concepção crítica, a gente aceita mais as coisas do que questiona. E o Erasmo estava fazendo isso. Fui sinalizada que a gente tem um tempinho mais acelerado, eu vou com o tempo, né? Mas eu vou lá. Claramente Erasmo, em suas críticas, lhe renderam a versão dos católicos. Óbvio, né, cara? O cara faz uma crítica à fé. Ele não faz a crítica à fé em Deus, ele faz uma crítica ao que a fé vai fazer com os homens. E ele vai falar que a fé é como loucura. De certa forma, o Nietzsche também vai falar isso quando ele mata Deus. A gente ainda vai estudar Nietzsche depois, eu falei que Nietzsche era crente, tá, gente? Nietzsche não é esse povo que pode falar do anticristo, não. A obra dele do anticristo faz a gente questionar essa loucura aí, que é esse fundamentalismo todo, que hoje a gente não vai abordar isso, não, tá? Saindo disso, deixa eu só ver, Jordano Bruno, eita butina, vou avaliar. Bom, a gente teve o Copérnico, a condição do heliocentrismo. Eu acho que a gente pode até avançar essa questão do Copérnico, mas a teoria copernicana, ao deslocar a Terra do centro do universo, todo mundo sabe a teoria do heliocentrismo, a gente tem isso várias vezes em ciência também e tal. O Copérnico, ao deslocar a Terra do centro do universo, acabou de mudar também o nome do cosmos. Saiu alguma coisa aqui errada. É mais ou menos isso. Tem alguma coisa errada aqui, depois eu corrijo para vocês. Foi alguma digitação que eu fiz errado aqui. A teoria copernicana do heliocentrismo, quando ele tira a Terra do centro do universo e coloca o céu o Sol como centro, ele vai fazer uma grande ferida narcísica. E são 3 grandes feridas narcísicas que a gente tem na humanidade. E aí eu coloquei aqui o Copérnico, o Darwin e Freud desferiram golpes dolorosos na humanidade, causando feridas narcísicas.
Quando o Copérnico, ele, a partir desse momento de questionar todas as coisas, ele vai observar todas as esferas do universo e o sistema, vai colocar o sistema solar, né, o Sol no centro de todas as coisas, retirando a ideia da Terra, ele causa uma ferida muito grande no homem, porque até então o homem achava que a Terra era o centro de todas as coisas, e a gente descobre que não. Ele descobre que não e coloca isso. E o Darwin, ele vai falar o seguinte, teoria das espécies, tu tá pensando que tu é muita coisa, tu não é muita coisa não, bem. Tem um negócio do evolucionismo aí, né, a se pensar. É uma ferida narcísica, científica, ainda muito debruçada, comprovada, mas que a gente tem os fundamentalistas dizendo, não, eu vim do Adão e da Eva. Ainda tem um negócio desse que a gente ainda pensa assim. E a teoria e o Freud, né, quando ele vai trazer a teoria do inconsciente, Adriano, que diz que a gente tem os nossos comportamentos, mas a gente não é senhor na nossa própria casa, porque a gente tem o inconsciente aí mandando na gente. Terceira, ferida narcísica, porque a gente achou assim, eu mando em mim, eu me controlo, não é bem assim. Agora, se você fez premeditadamente alguma coisa e colocou culpa no seu inconsciente, tu é um canalinha, não pode. Se eu fiz sabendo que fiz, mau caráter. Agora, se eu fiz mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, inconscientemente, me arrependo, não era o que eu queria, realmente fiz, aí é um inconsciente, aí você vai lá para o consultório, não para o meu, mas eu posso dar um número para vocês, fiquem à vontade, estou falando para todos, tá? Para todos. Bom, então é isso. Eu vou dar uma avançada. Vou escolher mais uns 2 ou 3 slides aqui, porque o meu tempo está... Galileu Galilei, físico, matemático, astrônomo. Esses nomes, a partir de Bacon, quando ele começa a fazer as considerações da experiência interior e exterior, lembra? O que é propriamente feito, para que foi feito esse copo, com bases aristotélicas, até a gente chegar agora, deu a premissa da filosofia, que é a primeira, que é o conhecimento. E onde que ela vai avançar? Na ciência, a filosofia, ela teve essas bases científicas necessárias, muito importantes. Aí o que ele vai falar? Sua adesão ao modelo copernicano repercutiu em controvérsias com a igreja, teorizando a incompatibilidade da fé e da razão. Aqui, Galileu, ele vai defender uma coisa que eu gostaria muito, que bom que foi esse o slide, porque é algo muito importante. Vamos ler. Sua adesão ao modelo copernicano repercutiu em controvérsia com a igreja, teorizando a incompatibilidade da fé e da razão. Ele diz o seguinte, ele vai teorizar a incompatibilidade, ele não vai em nenhum momento negar a fé. Então, leiam direito a interpretação de texto com a, como é que é o nome dela, Denise, e a Elaine, né? Por favor, interpretem o texto, defendendo a autonomia de uma relação a outra. Então, não é que a fé vai acabar, nem a razão vai acabar, mas elas são distintas, autônomas, beleza? Pois os conhecimentos científicos pretendem descrever o mundo, enquanto a crença na relação divina pretende ser uma mensagem de salvação. A fé é uma mensagem de salvação. O pensador teria baseado esta distinção entre ciência e fé nas seguintes palavras do Cardeal Barônio. A intenção do Espírito Santo seria ensinar-nos como se vai ao céu. O Espírito Santo de Deus nos ensina como se vai ao céu e não como se vai o céu. Vamos lá. O Espírito Santo me ensina como que eu vou ao céu. Essa é a fé. A razão, o processo científico é como vai o céu. Saber sobre o céu. Descobrir sobre o céu. Questionar sobre o céu. Experimentar sobre o céu. E não é um céu de fé, mas um céu propriamente dito, dos astros, da ciência, do conhecimento. Ir ao céu é sentido de salvação, de fé. Como se vai o céu é sentido de estudo, de pesquisa, de ciência. Como que se vai o céu? Como é que vai o céu? Ô céu, você vai bem?
que você está sentindo hoje? Acho que se os céus perguntassem hoje para a Terra ia dizer assim, eu estou com coronavírus. A Terra inteira, o planeta inteiro está com coronavírus, né? Desse jeito. Oi? Desse jeito. Bom, gente, finalizando o nosso encontro, a gente tem Maquiavel. Eu dei uma pulada boa, porque ela também é importante. O Maquiavel não é só o príncipe, o Maquiavel não é só isso. A palavra Maquiavel está mais para estrategista. Na obra, o Maquiavel ele é um político renascentista, né? Ele é defensor do absolutismo. Ele dá início a uma nova era de pensamento político. Se durante toda a Idade Média a política estava subordinada ao pensamento religioso, Maquiavel passou a exigir autonomia para analisar o objeto política. Lembra o que era política lá em Aristóteles? Para o cara fazer política, ele primeiro tinha que ser um cidadão ético, ele tinha que ser ele em primeiro lugar, alcançando ali as bases da ética. Volta na minha aula para a gente poder entender o processo de ética em Aristóteles. Sua frase, a política para a política, expressa a necessidade de pensar sobre ela como um objeto independente das variações de crenças e princípios, ou seja, a política também não podia estar voltada com a religião. O cara já estava falando isso, né? Apesar de ser o tal do maquiavélico, né? Beijo, titia te ama também. Eu já senti que amor, também te amo. Então vamos lá. Na obra O Príncipe, escrito em 1513, publicado em 1500... Ih, esqueci aqui, gente. Eu estou falando que hoje eu estou a benção. Página 99. Coloca lá embaixo que a tia esqueceu de digitar. Tá? Bota lá. 1500 e alguma coisa ali, esqueci. Mas ela foi escrita em 1513 e a obra está lá. Gente, acontece. Eu sou humana, normal, como qualquer pessoa. Encontra-se um tratado, um manual de conduta para o governo e de uma política. E não uma imaginária, de uma política como ela é. E não imaginária como a política deve ser. O Maquiavel, ele vai trazer uma condição, para se entender política, uma condição, ele está falando de um regime monárquico, né? Todo mundo sabe disso. Maquiavel é um grande estrategista. Quando você fala assim, você é maquiavélico, óbvio, você está chamando o cara de ruim, mas na verdade você está chamando ele de estrategista. O Maquiavel, ele estava convidando e dizendo assim, o príncipe, para governar, ele não tem que ser sempre bonzinho. Gente, isso dói muito, né? Numa condição de hierarquia, a gente entender que o cara que está acima, ele tem que ser frio com algumas questões. Eu não estou dizendo que ele tem que ser um ditador ou ruim, não é isso. Talvez ele quisesse dizer isso, mas a gente vai aprimorando os saberes e a gente vai entendendo o seguinte, há de se ter uma estratégia, né? Assistam House, né? Aquela série maravilhosa, você vai entender mais ou menos, ele era altamente, o Dr. House é altamente estrategista, né? Vamos, enfim, assistam, mas não agora, agora vocês vão assistir minha aula. Pois a grande diferença entre como se vive e como se deveria viver, aquele que abandona o que faz pelo que deveria fazer, encontra antes a sua ruína. Então, aquele que abandona o que faz pelo que deveria fazer, encontra a sua ruína, em vez de sua salvação. Pois é inevitável que o homem disponha a ser bom em tudo, fracasse entre tantos que não são bons. Por isso, é preciso que um príncipe, para se manter, aprenda a poder não ser bom e não sê-lo ou não, a sê-lo ou não, segundo a necessidade. Em essa condição política, em O Príncipe de Maquiavel, ele, óbvio, que numa condição feudal, numa condição estrategista do príncipe, né, numa condição absolutista, o rei manda em tudo, ponto. E vai depender muito da pessoa, se ela é boa ou má. Se ela é boa, ela vai julgar com justiça sendo bom. Se ela é má, ela vai julgar com justiça sendo má. Está na estrutura da pessoa, ponto. É mais ou menos isso. Só que mesmo assim, ele está fazendo um convite ao seguinte, ele não pode ser bom ou ser mal. Ele tem que aprender a fazer isso de acordo com a necessidade, ou seja, ele tem que ser estrategista. A gente volta ainda em Maquiavel, porque tem outras questões na filosofia para Maquiavel e na sociologia em Maquiavel também, tá? Então, o pensador italiano nos diz que o governante deve tomar medidas
de antes ser temido que amado. Então, para o melhor governante, ele tem que ser temido no sentido de estratégia. Ele está dizendo que o governante não precisa ser amado, ele tem que ser temido. Agora, sendo estrategista, sabendo quando ele tem que ser temido. Porque há um outro momento na obra também, O Príncipe, em que ele faz o povo voltar a favor dele. Então, ele é extremamente estrategista. Nas próximas aulas a gente vai falar mais sobre isso. Outra linha maquiavélica, estrategista de pensamento, é a virtude do príncipe. Tem relação, a virtude, né, ou virtude, não tem relação alguma com a virtude cristã. A virtude cristã é você ser bom, né, você não ter pecado, E a virtude do príncipe aqui representa força, habilidade, astúcia e a capacidade de domínio, correto? Chegando à máxima do estado absolutista, que é o monarca, o rei. Os fins justificam os meios, não é assim, né? A obra de Maquiavel, a gente sempre ouve isso. Tornou-se a referência mais comum em termos maquiavélicos. E aí, a gente fecha e beijo para vocês. Não esqueçam de colocar eu aqui, botar o nome e assistir a próxima aula. Beijinho, gente.